Vamos lá, pessoal. O terceiro hábito que põe a sua carreira em risco na empresa, o terceiro hábito inconsciente é realmente não assumir a responsabilidade pelos resultados, né? Então isso é muito sério, porque isso em inglês é chamado accountability, né? Qual a diferença de accountability e de responsabilidade? Accountability é a responsabilidade por tudo o que acontece na área de supervisão, né? É a responsabilidade pelo que acontece de bom e pelo que acontece de ruim. É a total responsabilidade, né? Não é fugir, não é uma responsabilidade parcial, né? Mesmo sabendo que muitas vezes isso aconteceu por algum efeito externo, mas a responsabilidade continua sendo do supervisor da área. Ele é o dono da área, depois ele deve ser responsável em corrigir isso. Então, está aqui a diferença de accountability e da responsabilidade. Accountability é a responsabilidade por tudo que acontece. E chamar a responsabilidade para si, não fugir da responsabilidade, né, é um hábito extremamente desejável, né, da alta direção. E vamos dar alguns exemplos aí de o que significa não assumir a responsabilidade pelos resultados. Por exemplo, primeiramente entender qual é o conceito de responsabilidade de autoridade. Qual a diferença, pessoal? A diferença é que responsabilidade não se delega, delega a autoridade. Toda vez que o dono da área, o supervisor da área, ele precisa fazer alguma coisa, tomar alguma ação, a responsabilidade é dele, mas a autoria daquilo pode ser delegada a uma pessoa do departamento dele ou uma pessoa do departamento de suporte. Mas a responsabilidade deste processo é inteira do supervisor, do dono da área. Por quê? Porque responsabilidade não se delega, delega a autoridade, né? Se o autor fizer um bom trabalho, né, tá tudo bem, né? Se o autor não fizer um bom trabalho, a responsabilidade é do supervisor, de estar liderando e entender o progresso desse trabalho e dar orientação, pedir ajuda, dar coaching ou trocar a autoridade por alguém que tem uma competência que talvez essa pessoa inicialmente não tenha. Outro exemplo do terceiro hábito, pessoal, é de forma consistente dar desculpas pelo baixo desempenho. Pessoal, isso aqui é muito patético, na verdade, né? Aquela pessoa que de forma inconsciente, ela não percebe, ela dá desculpa pelo mau desempenho. Isso começa a ser percebido. Não existe o accountability, né? Mas começa a dar desculpa, várias desculpas diferentes, né? Pelo mau resultado, pelo mau desempenho, né? Não assume a responsabilidade de fato por aquele desempenho ruim. Acaba culpando inclusive os colegas de trabalho pelo baixo desempenho. E perceba, toda vez que existe a culpa de alguém, o apontamento de dedo para alguém causa desarmonia. E a desarmonia é o principal fator que faz com que a empresa ou as pessoas naquele ambiente caiam de autoestima, caia a motivação. Então, muito cuidado, pessoal, que quando a gente aponta um dedo para alguém, existe 3 apontando para a gente. Então, muito cuidado e evite realmente de culpar colegas. Tente entender qual é a falha no processo, né? Tudo na vida é processo, é causa e efeito. O processo é a causa, o efeito é algo de bom ou ruim derivado desse processo. Então, se alguma coisa está com um resultado ruim, com certeza absoluta, tem muita oportunidade no processo no qual as pessoas estão explorando. Então, muito cuidado quando apontar o dedo para alguém, pessoal, porque isso causa desarmonia. Outro ponto que caracteriza o terceiro hábito é alegar falta de recurso sem lógica de causa e efeito. Por que você quer aquele recurso, né? Qual é o benefício que você vai ter daquele recurso sobre o investimento? Isso é o ROI, né? Return on Investment, né? Qual é o benefício? É o valor que eu estou perdendo hoje, que eu posso deixar de perder mensuradamente, né, sobre o custo daquele recurso que
que eu vou implementar, né? Qual é o retorno sobre o investimento? Então, eu posso alegar o que eu quiser, mas se eu não tiver o chamado business case, se eu não tiver uma análise de retorno sobre o investimento, de grana, dificilmente eu vou convencer a minha direção a investir nesse recurso. E basicamente, mais uma questão que envolve o terceiro hábito, né? Inconsciente, que põe a liderança de linha de frente, né? Supervisor, coordenador, encarregado, em risco na carreira, é não apresentar ou liderar iniciativas de melhoria na área. Isso eu costumo observar, né? O supervisor muitas vezes ele acha que somente a rotina do dia a dia é suficiente para mantê-lo no emprego, né? Ele não consegue perceber que existem alguns fatores que prejudicam ele estar mais distante da sua meta. Isso é uma definição de problema, a diferença é onde você está e onde você deveria estar. Esse gap é o seu problema e muitas vezes não há a iniciativa de entender este gap, né, enfrentar essa inconsistência fazendo um pequeno projeto juntamente com as pessoas para entender as causas, as soluções e resolver o problema, né? Porque muitos pensam que somente a rotina do dia a dia é a responsabilidade do supervisor. Não, tem que ter alguns projetos para elevar padrões usando métodos, por exemplo, de PDCA. Então fique muito atento se você não está liderando iniciativas para fechar algum gap de desempenho que você esteja na sua área, tá? Então tem aqui os exemplos, 5 exemplos, 5 questões importantes que caracterizam aí o terceiro hábito inconsciente que põe aí a sua carreira em risco na empresa.